Bom dia, gente. Hoje eu vou resolver o problema de hieróglifos luvitas nessa última lista de vocês. O luvita é uma língua da família Anatólia, que é a família mais antiga dentro da família indo-europeia. E as primeiras línguas já registradas na família indo-europeia são todas dessa família, né? Tipo, o hitita, o luvita mesmo. São 3.000 anos atrás, 3.000 antes de Cristo, 2.000 antes de Cristo, no máximo. E exatamente por ser muito antigo, tem uma importância muito grande para a reconstrução histórica do proto-indo-europeu. E um exemplo disso é a teoria faringal, que o proto-indo-europeu ele tinha consoantes faringais que tem no árabe hoje, o ha, o ra, só que nenhuma língua indo-europeia moderna tem esse som. Então, por exemplo, aqui, osso, você vê que no início de todas essas palavras, latim, grego, que são até línguas antigas, mas nenhuma delas tem esse som. Só que esse som aparece no início da palavra do Hitita, por exemplo. E é por isso que hoje a gente consegue reconstruir mais sons do proto-indo-europeu com mais precisão do que se a gente não tivesse. E a gente só começou a descobrir a existência dessas línguas no século XIX, século XX. Então, é tudo muito recente. O Luvita é um pouco menos famoso que o Hitita, foi um império menor. Eles eram baseados nessa cidade de Hattusha, a capital deles, que atualmente é a cidade turca de Bosque. E eles tinham dois tipos de escrita, o cuneiforme, que é o do problema, e não, o cuneiforme e os hieróglifos, que são do problema. Aliás, isso aqui não é cuneiforme luvita, porque eu não consegui achar uma imagem boa, isso aqui é cuneiforme tita mesmo. Só que o cuneiforme luvita e os hieróglifos não eram usados para escrever a mesma língua ou o mesmo dialeto, a gente não sabe ainda o grau de semelhança entre as duas variantes, mas a gente sabe que não era usado nem no mesmo contexto, nem para a mesma língua, exatamente. E foi usado até o Império Luvita ser conquistado pelos assírios, que eram meio que descendentes ou bem próximos dos babilônios, que falavam a língua acádia, que é da mesma família do árabe, tem algumas semelhanças com o árabe e hebraico, que é a família semítica, que é parte da família afroasiática, que é de origem africana. Aí depois da conquista síria, essa região ficou sob domínio assírio até ser conquistada depois pela cultura helênica, que ficou nessa região até mais uma vez ser conquistada pelos romanos. Aí essa região, que como vocês devem saber, é onde ficava Constantinopla, na capital do Império Romano do Oriente, até que a maior parte dessa região foi ocupada pelos árabes, com a expansão do Califado Abássida e Umayyad, e eis que atualmente são os turcos que ocupam essa região. E os turcos, na verdade, não são originários dessa região, os turcos, na verdade, são da região da Mongólia, que não tem nada a ver com o Vita, mas eu acho um fato interessante. E esses são os dados do problema da IOL 2016. É, da IOL 2016. E você tem que fazer correspondência de duas letras para cada uma das palavras em Luvita. E como eu falei, o Luvita é uma língua indo-europeia, então tem algumas semelhanças. Por exemplo, patis, parece com pata, não é uma coincidência. Hauis, que é ovelha, mais uma vez outra que tem consoante faringal que desapareceu nas outras línguas, né? Que do latim virou always, que virou ovelha. E istaris é de jesser, que tem cognato com quer, do grego. E a terminação da terceira pessoa do plural, esse nt, que desapareceu no português, mas tem no latim e ainda aparece no francês, tipo isianta e piante. Tá? O jeito mais fácil de começar esse problema, mais óbvio, é exatamente percebendo que boa parte das palavras em Luvita, boa parte dos símbolos, são desenhos bem claros de algumas coisas. Então, dá para começar com cervo, que é Oruntias, e pé, pates. Bom, os conceitos são representados por símbolos pelo desenho. Um conceito pode ter mais de um símbolo, então aqui o cervo aparece a cabeça inteira do cervo, aqui aparece só o chifre, os dois servem para representar a mesma coisa. E nota que tem vários símbolos, então isso aqui são runtias, isso aqui é runtia 100%, isso aqui é alguma coisa com runtias. E a única coisa que isso pode significar, como não tem nenhum contexto sintático para isso, é fonema, é som. E o som mais fácil de identificar é o som que aparece no final de praticamente todas as palavras, que é o S, que é essa coisa aqui.
Não sei explicar o que é isso. Não sei a origem desse símbolo. Tá. Aí é fácil de identificar também Fortaleza, que tem SS no final, é SAS. E nota que não tem uma correspondência exata. Tipo, esses símbolos só são de S. Porque aqui ele está fazendo um papel de Sa, mas aqui ele está fazendo um papel de S, sem nenhuma vogal no final. Então não tem uma correspondência exata entre os símbolos, uma correspondência de 1 para 1 entre os símbolos e os sons. O que não deveria ser estranho para vocês, porque em português também tem a mesma coisa. O C, ele pode ser K e S. E para a gente é completamente normal. Só que aí, quando vocês encontram esse problema de linguística, aí costuma travar. Então, não travem, é normal. Lembre que a língua que vocês falam também é bem estranha. Tá, continuando, tem uma palavra que começa com tá, que é sanauas, então dá para fazer correspondência. Então, vou começar a anotar as correspondências aqui, para ficar mais bonitinho no quadro. A gente tem que entender exatamente quando é que aparecem os símbolos, os logogramas, que são os desenhos das coisas, e os símbolos de sons. E nota que aqui aparece logo no início. Isso aqui só pode ser uni, já que é SAS, a única sílaba que vem antes é uni. E isso aqui a gente poderia imaginar que fica raro, mas isso tem muita cara de forte por algum motivo. Então, e aqui ainda aparece alguma coisa antes disso. Então, isso aqui é só o logograma, só o significado forte. E essas coisas aqui representam os sons. E nota que pode aparecer em qualquer canto da palavra, só que tem que aparecer em alguma ordem. Então, se aparece no meio, as coisas que vêm antes só podem ser os sons que vêm antes, e as coisas que vêm depois podem ser os sons que vêm depois. Então, ele mantém a ordem, mas pode aparecer em qualquer canto, ou pode representar a palavra inteira. E um motivo que isso acontece, provavelmente, é para ajudar a diferenciar entre palavras, porque só tacar isso sem contexto nenhum poderia significar várias coisas, talvez poderia ter vários sentidos, várias funções sintáticas. Então, escrever isso, escrever algumas sílabas explicitamente poderia ajudar a saber qual era a palavra, distinguir entre as palavras. E nota também que o ha, esse símbolo aqui provavelmente só faz a função do ha, não faz a função de ha. Até porque para isso a gente teria que imaginar que isso aqui está fazendo a função de granissas, que é uma divisão silábica muito estranha. Além de que tem várias outras palavras que começam com ha, e só que tem Hawis e Hantawatis. Então tem consoantes diferentes no final da sílaba. E essa consoante não é escrita, é sempre o mesmo símbolo. Então isso aqui definitivamente não significa ha, significa só ha. O que mostra que a consoante no final da sílaba, que eu escrevi na coda, que é uma palavra muito melhor de ser usada que final da sílaba, para quando vocês estiverem escrevendo solução de problemas usem coda. A consoante na coda não é representada no silabograma. O silabograma só representa a consoante inicial e a vogal nuclear. Tá? Já sabe que isso aqui é sanawas, só que isso aqui é hawi e hatawatisa. Nota que eu não botei hantawatisa, só hatawatisa. E esse símbolo também tem mais de uma pronúncia, mais de uma vogal nuclear, o que também não deveria ser estranho, porque, como eu falei, tem o C, que tem o som de K e de S. Então, lembre mais uma vez que a língua de vocês também é estranha. Então, completamente normal um símbolo ter mais de uma leitura. Ainda mais se esse é um símbolo muito comum ou muito pouco comum. Tá? Usando palavras que a gente já sabe, a gente sabe que essa palavra aqui é yati, pode ter uma consoante no meio, então só pode ser pianti, não. O que faz sentido, porque tem uma mão, dar, tem alguma coisa a ver. E se você tivesse começado esse problema querendo saber qual é mão e qual é dar, você provavelmente teria ficado em dúvida entre a G e a R. E não tem, de verdade, muito como saber, mas é que o verbo dar, em algumas línguas, tem essa noção de levantar, de subir. Tipo, no japonês, que ageru significa também levantar alguma coisa. Na verdade, quando é dar, não costuma se usar esse kanji. Enfim. E a mão que está dando, a mão que está levantada, e a mão que só é mão, está só na horizontal, fazendo nada, existindo. Mais um verbo que dá para descobrir, isso aí é fácil, só mais correspondência trivial. Sim. Quando a gente descobre esse verbo, a gente descobre que esse silabograma tem o som de Z, e assim a gente sabe que
a única palavra que também tem zi é homem, zites. Então, esse silobograma, quando aparece sozinho, deve ter a função de um logograma e deve ter a função de um logograma que tem o som de zi, só pode ser homem. Que isso aqui é uma cabeça de homem, aparentemente. Estranho. Tá. Sim. A gente também descobre que esse logograma de dar deve ter a função desse logograma de pi, e a palavra que tem pi no meio é essa aqui. Então a gente descobre que isso aqui também é um logograma, no caso o logograma de pão, o que mais ou menos faz sentido, um pão redondo, um pão circular, meio que nem os pães que ainda se comem no Oriente Médio hoje em dia, um pão árabe, um pão escrito. E tá, só falta descobrir essas duas palavras, que é simples ou rápido. Tá. Assim, a gente descobre que esse silabograma aqui tem som de tá, e tem algum outro silabograma no meio que também tem um som de tá, que eu tô por isso procurar. Mas... Não, tem que procurar. Você descobre essas palavras, eu não vou fazer passo a passo, porque a esse ponto vocês já sabem, vocês já têm todo o material que vocês precisam, vocês já descobriram todas as regras que vocês precisam descobrir. Mas uma última coisa que vocês vão notar é que uma mesma sílaba, o mesmo som pode ser representada por silabogramas diferentes, o que também não deveria ser estranho, considerando que no português Sá pode ser escrito com X, S ou C cedilha. Então, terceira vez, lembre que a língua de vocês também é estranha. Então não acho que vocês descobriram errado as regras só porque elas não fazem sentido. Tá. Tarefa 2 e tarefa 3 também não vou fazer passo a passo, porque esse ponto deve ser fácil. Já sabe que isso aqui é o logograma de trovão e esse aqui é o logograma de filho. Aliás, eu descobri numa gramática de Luvita daqui que esse símbolo aqui, esse parece um IC, na verdade é para indicar que está fazendo a função de logograma e não de silabograma. Então é fácil dizer, isso aqui vocês devem ter anotado ao resolver o problema. Então é só isso aqui. Eu acho esse problema muito bom, um dos problemas mais interessantes da EOL, exatamente porque dá para ver um fenômeno do surgimento da escrita que acontece em praticamente todas as escritas. Ele tem um fenômeno bem geral. Assim, as escritas mais antigas eram bem semantográficas, né? Escreviam com bastante símbolos bem concretos. Aí eu botei aqui as escritas mais antigas, mais originais, né? O chinês, a escrita de oráculos, que, por exemplo, esquerda é claramente uma mão, claramente não tanto, né? Mas é uma mão esquerda. Sumério, céu, algo parece uma estrela, o sol, casa, uma coisa que tem o formato de uma casa egípcia. E Maia é meio estranho, mas uma coisa que parece vagamente uma estrela. Só que esses símbolos não conseguem representar tudo que querem representar na língua. Você também vai querer escrever sons para conveniência. Principalmente para a função sintática, é muito difícil representar a função sintática com símbolo, com logograma. Então você vai querer ter símbolos para sons. Além de que você ficar fazendo desenho complicado o tempo inteiro é chato, então você vai querer simplificar ao longo do tempo. Então, todas essas escritas eles acabaram simplificando um tempo. Maia nem tanto, nem deu tanto tempo. Podia simplificar assim, não era tão usado, mas egípcio, por exemplo, teve a escrita demótica, que vocês já devem ter ouvido falar. E peguei aqui mais dois exemplos de como as escritas simplificaram e se transformaram em som. Né? O chinês tinha esse símbolo para a esquerda, que virou essa coisa bem mais abstrata, que nem dá para perceber nada de mão esquerda, mas na dinastia Han isso passou assim. E até hoje se escreve com esse símbolo, e obviamente não esse. E quando a escrita chinesa entrou nas outras línguas, no japonês, coreano não, por exemplo, mas no japonês, os japoneses também precisavam escrever os sons das línguas deles e os símbolos chineses obviamente não conseguiam representar direito os sons. Então, eles passaram a usar os símbolos, os logogramas de escrita chinesa como representantes do som. Então, isso aqui, eu falei antes que tinha um som de za na época da dinastia Han, quando estava entrando no Japão, tinha um som também de tsa. Então, os japoneses, para representar o som de sa, passaram a usar um símbolo que é uma abstração desse símbolo, que é uma abstração desse símbolo. Também no Sumério, o Sumério foi simplificando, foi ficando mais uniforme como a gente conhece hoje. E quando ele entrou no Acádio, que é uma língua que não é aparentada com o Sumério,
já estava ainda mais simplificado e ele só passava a representar o som. Então, isso aqui tinha o som de an, mas significava céu, só que no Akkad isso aqui só significava o som de an. O resto também significava céu, não sei outra coisa. E, bom, é isso.